Janeiro chegou. E este mês é o mês da conscientização da saúde mental. Mas você sabe o que é saúde mental? Então, hoje eu vou me apresentar para você. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e eu vou me apresentar. Sou Leila Oliveira, host do Conexões Saudáveis, e estamos aqui com o Dr. Camilo. Tudo bem? Quero agradecer o convite para poder falar um pouco sobre esse tema tão importante e que nós temos ouvido muito nos últimos anos, principalmente pós 2020, né, que nós passamos por aquela situação delicada, e cada vez mais se fala sobre em todas as instituições, ambientes de trabalho, dentro da nossa casa, nas escolas, faculdades. Saúde mental é um tema que realmente tem que ser falado e nós precisamos tentar conscientizar a população, tentar conscientizar os políticos sobre esse tema. Então, agradeço imensamente o convite e vai ser um momento de troca de conhecimentos. Espero poder estar ajudando a todos. Então, gente, para vocês que não conhecem, o Dr. Camilo é neurologista. Entra lá no canal Conexões Saudáveis. Teve um outro momento que ele esteve aqui falando... Eu falei sobre demência de Alzheimer e falando sobre o que sobre o estresse do cuidador. Foi muito interessante esse podcast. Foi muito interessante. Tem um grupo lá especial lá, tem o curso também, gente. Fica ligadinho aí que vocês vão aprender muito mais. Falando de saúde mental, doutor Camilo, as pessoas têm muita dúvida, tem muito tabu em cima da saúde mental. A dificuldade deles de entender o que, na real, é saúde mental. Se eu tenho um problema, qual o problema que realmente fala para mim? Você tem problema mental. Uhum. Saúde mental, antes de qualquer coisa, eu quero explicar um pouco o que é saúde mental, porque é um termo bem aberto e às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Então, a saúde mental tem a ver com o equilíbrio das emoções, a forma como nós lidamos com a situação do dia a dia e o que aquilo traz para o nosso aspecto emocional e o quanto que isso vai afetar ou não nossas conexões, nossos relacionamentos, o quanto que isso vai trazer de qualidade de vida, buscar nossa autoestima, porque a autoestima é algo que é muito importante, tem muito a ver com saúde mental. A saúde mental, ela não é a mesma coisa que doença psiquiátrica. Às vezes um indivíduo ele está com a saúde mental prejudicada, está com alguns sintomas de desequilíbrio emocional, uma tristeza maior, uma insegurança maior, mas não preenche os critérios para uma doença psiquiátrica. Por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo, mas pode ser um sinal de alerta e, caso não seja cuidado, né, esses pontos de desequilíbrio, eles podem evoluir sim para uma doença e, com isso, trazer um prejuízo ainda maior para a qualidade de vida da pessoa. E não só a qualidade de vida dela própria, mas trazer um prejuízo para os relacionamentos familiares, para o relacionamento com a família, trazer um prejuízo no ambiente de trabalho. A saúde mental, ela também está diretamente relacionada com a saúde do cérebro. Uma pessoa que tem uma boa saúde mental é um sinal de que o cérebro dela também está funcionando bem, que os neurônios, né, aquelas produções das substâncias que trazem alegria, prazer, quer dizer que essas substâncias estão sendo produzidas da forma correta. E a saúde mental também ela está diretamente relacionada com a saúde física. Quem tem uma boa saúde mental tem uma tendência a ter um autocuidado maior e, com isso, melhorar
a saúde física. E o contrário também acontece. Quem cuida bem do corpo, quem faz os exames de forma regular, quem tem uma alimentação boa, quem tem um sono bom, cuidando da saúde física, também vai refletir na saúde mental. Vai ter uma boa saúde do cérebro. A gente às vezes pensa na questão da mente, né? O que é mente? A mente nada mais é do que uma função do cérebro. Se esse órgão está funcionando bem, a mente também vai funcionar bem. Então, a gente também tem que ter esse entendimento que as pessoas ficam um pouco confusas. De onde que vem uma depressão? Onde que está a depressão? A localização da depressão, se for pensar num órgão, é o cérebro. A localização de um transtorno de ansiedade é no cérebro. A localização do transtorno do afeto bipolar é o cérebro. Pode ter, sim, manifestações no corpo, mas o órgão principal que está envolvido é o cérebro. Então, se cuidamos bem desse órgão tão nobre, né, tão bonito, nós também vamos estar cuidando bem da nossa saúde mental. O que você sugeria, né, para as pessoas para ter uma maior qualidade da saúde mental e, enquanto assim, trabalhar esse cérebro, né? Trabalhar, não sei, tem várias outras coisas também que a gente pode melhorar. Eu vejo que tem vários hormônios, por exemplo, quando a gente faz atividade física, que faz bem para a gente, né? A gente está falando do problema, né? Uma saúde mental ruim. Camila, então como é que eu faço para ter uma boa saúde mental? Melhor. Existem algumas estratégias que nós podemos tomar em nossa vida, e essas estratégias elas vão, sim, nos ajudar a ter um melhor equilíbrio das emoções. Por exemplo, atividade física. Quando nós praticamos atividade física, o nosso corpo produz substâncias que dão prazer, que dão felicidade, que dão alegria. Principalmente o cérebro produz essas substâncias. Mas hoje a ciência sabe que, inclusive, o músculo, nosso músculo, quando ele é estimulado, ele produz algumas substâncias que trazem sensações de bem-estar. Então, a prática de atividade física é um dos pontos mais importantes para você que quer ter uma boa saúde mental. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser atleta, não quer dizer que eu tenha que fazer atividade física ao extremo. Você tem que escolher aquela atividade física que seja mais adequada para você. Aquela atividade, de preferência, que você tenha uma certa habilidade ou que você tenha uma proximidade. Pode ser academia, pode ser natação, pode ser uma hidroginástica, pode ser uma caminhada, vôlei, uma corrida, vôlei, também. Dançar, que é também um tipo de atividade física. Uma pessoa que te ajudaria a escolher o melhor exercício físico é um profissional da educação física. Então, se você tem dúvida, qual exercício físico melhor para mim? Às vezes você pode procurar um educador físico que ele vai te direcionar para qual exercício é o apropriado para você. E também, dependendo das condições de saúde, é importante também um médico, um cardiologista, saber se você pode fazer algum exercício físico de acordo com sua condição clínica. Então, o ponto mais importante em relação a fortalecimento da nossa saúde mental, para prevenção de doenças relacionadas à mente, doenças psiquiátricas, é o exercício físico. Um outro ponto que também é fundamental, que é muito importante, é a alimentação. Quando temos uma alimentação saudável, uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, uma alimentação que não tem a base naquela alimentação industrializada, isso também vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor e, com isso, a sua mente, a sua saúde mental vai ter um melhor equilíbrio. A ingestão excessiva de açúcar, de alimentos que tenham muitos condimentos, conservantes, corantes,
isso é prejudicial para o cérebro. Enlatados, né, doutor? Enlatados, embutidos. Existe um ditado, né, que a gente tem que tentar desembrulhar menos e descascar mais, quer dizer, evitar esses alimentos de pacotinho que você abre 1 saco, 2 sacos, 3 sacos para poder comer. Verdade. E descascar mais, né? Descascar a laranja, descascar o mamão e comida de verdade, né? Que é aquela comida dos nossos avós, que é o arroz, o feijão, a verdura, uma proteína animal. As pessoas têm ingerido muitos alimentos congelados, quer dizer, aquele alimento que está lá no supermercado, você pega, põe no micro-ondas, esquenta, mas esquece que ali as vitaminas não são as ideais, que existem os corantes, excesso de sódio, conservante. O glutamato é uma substância presente nesses alimentos industrializados que traz um malefício muito grande para o cérebro. Então, os alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados, eles têm que ser evitados. E é muito importante a gente buscar essa alimentação mais saudável. Ah, Camilo, alimentar saudável é muito caro. Não é bem isso. Se você for comparar até, fazer um cálculo, quanto que custa 100 gramas do biscoito recheado? Quanto que custa 1 quilo daquele biscoito? E comparar com 1 quilo de maçã, com 100 gramas de maçã, você vai ver que o biscoito é mais caro. Exatamente. Do que a maçã, do que uma laranja, do que uma manga. Então, e existem alimentos que não são tão caros. A gente tem que aproveitar as frutas da época, os legumes, naquele momento em que o preço está realmente um pouco abaixo do que ele é. Então, a gente também tem que ter a criatividade de encontrar os alimentos que estão no melhor preço. Eu falo isso do preço porque as pessoas têm uma associação de que a comida saudável, que a comida que é boa, que vai fazer bem para o meu corpo, para a minha mente, tem que ser cara. Não é verdade. Na verdade, a verdade é que se você for fazer uma análise, um cálculo, os alimentos industrializados, do ponto de vista proporcional, são até mais caros do que um alimento mais natural. E a capacidade de causar mal para o nosso corpo, nosso cérebro, é muito grande para esses alimentos. Então, a alimentação também é um outro ponto primordial para mantermos uma boa saúde mental. Sono. Nós precisamos cuidar da saúde do nosso sono. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele precisa desse momento em que há uma desaceleração do metabolismo, um momento onde vai ocorrer uma limpeza, né, do nosso cérebro. Quando a gente dorme bem, quando o sono é um sono profundo, um sono de qualidade, o nosso corpo está fazendo ali uma limpeza, tirando aquilo que é bom, também. Aquilo que é ruim. Não é só na corrente sanguínea, né? Não é só descansando o corpo, seus órgãos, mas descansando o seu cérebro. O cérebro, também. O corpo como um todo, né? E o cérebro, principalmente. Nós vemos uma cultura, uma tendência das pessoas não valorizarem tanto o sono e às vezes achar até que é bobagem dormir. Não, faz toda a diferença. Vamos acordar uma hora antes para produzir mais. Pelo contrário, para a gente ter uma produção boa, né? Para a gente ter uma alta performance na nossa vida, o sono satisfatório ele é fundamental. Quantas horas, Camilo, de sono eu tenho que ter? Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Idade, sexo, tipo de atividades que a pessoa tem durante o dia. Tem pessoas que precisam dormir 12 horas para conseguir ficar descansados, acordar bem. Já tem outras pessoas que dormindo 6 horas já é suficiente. O bebezinho, quando o bebê nasce, ele dorme 16... Nossa, muitas horas. 17 horas. Verdade.
ele só dorme. Um idoso com mais de 80 anos, a tendência é dormir 6 horas, 5 horas. Então, a quantidade de horas é muito variável, né? O que vai fazer com que eu entenda que meu sono está sendo bom? Um deles, acordar disposto. Acordar com energia, acordar bem, né? Isso é um sinal de que o sono é bom. Outro indício que você está dormindo e está aprofundando o sono é a presença dos sonhos. Quando nós sonhamos, claro, principalmente aquele sonho mais tranquilo, é um sinal de que o sono ele é um sono de qualidade. Qualidade de descanso, né? Descanso, exato. Sonolência durante o dia. Aquela pessoa que está muito sonolenta, abre a boca o dia todo, é um indício de que a qualidade do sono dela durante a noite é ruim. Então, é um indício que o sono não está sendo muito bom. Então, o sono ele também é fundamental para a nossa saúde mental. Algo importante também para a gente falar é sobre as vitaminas, né, doutor? Sim, sim. Porque, às vezes, a pessoa está com um problema na saúde mental, ele está achando que está com uma depressão e, na verdade, está faltando algumas vitaminas no corpo. Eu já me deparei durante esses mais de 20 anos dentro da medicina com pessoas fazendo tratamento para depressão e, no final, a conclusão é que era uma anemia mais grave, um hipotireoidismo, uma disfunção da tireoide. Eu já identifiquei alguns pacientes que tinham um quadro de depressão e que naquela primeira análise, que é importante de ser feita, é importante a gente fazer uma análise de exames de sangue de pacientes com algumas queixas. E nessa análise dos exames, ele tinha um hipotireoidismo gravíssimo e que passou batido durante meses, recebendo um diagnóstico de uma depressão maior, sendo que, na verdade, era um transtorno depressivo secundário a um hipotireoidismo. Outro ponto também que pode acontecer são remédios causarem sintomas depressivos. Então, existem alguns medicamentos que eles podem causar sintomas depressivos. O médico, frente a uma pessoa com queixas próximas àquelas queixas que se enquadram a uma depressão, ele precisa também saber qual remédio que ele faz uso. Porque, dependendo, é recomendado você fazer uma substituição de uma medicação. Então, a avaliação da depressão também é uma avaliação mais ampla, uma avaliação holística. Não é só, tô triste, tô sem vontade de viver, tô com pouco apetite, depressão, antidepressivo. Não, você tem que ter essa análise. E tocando nesse assunto sobre tristeza, perda de apetite, eu vou falar também, Leila, os sinais que fazem você pensar que sua saúde mental tá ruim. Isso é muito importante, gente. Se já aconteceu com vocês e se vocês sabem daquilo que nós estamos conversando aqui, é a oportunidade para vocês tirar suas dúvidas aí. Manda para nós as suas dúvidas que o Dr. Camilo depois vou pedir ele para responder para vocês. Fala aí, Dr. Camilo. Então, como que eu vou saber se minha saúde mental tá boa? Ou como saber se a saúde mental do meu colega de trabalho, da minha esposa, ela tá boa? Frente a uma pessoa que está reclamando de muita tristeza, que perdeu a vontade de fazer atividades antes prazerosas, pessoas com queixa de cansaço intenso, principalmente aquele cansaço no período da manhã, porque não é normal a gente acordar cansado. Exatamente. De manhã a gente tem que estar disposto, não é sem ativo, energia. Pessoas com queixa de falta de energia pela manhã, alteração do apetite para mais ou para menos, pode ser um indício de que a saúde mental não está legal.
Alteração do peso também, um ganho de peso muito grande, ou uma perda de peso também muito grande, que é não explicada por uma dieta, porque às vezes a pessoa está fazendo uma dieta e vai perder peso. Mas nesse caso é diferente, a pessoa está sem interesse, sem vontade, perde vontade de comer e acaba perdendo peso. Então, o ganho ou perda de peso também é um sinal de que talvez a saúde mental não está legal. Outro ponto importante é sono. Indivíduos que estão com um sono ruim, insatisfatório, dormindo poucas horas, ou até mesmo pessoas que estão dormindo em excesso. É comum na depressão acontecer o contrário. A pessoa querer dormir a noite toda, o dia todo. Então, a falta do sono e o excesso do sono também é um sinal de alerta para a possibilidade de um desequilíbrio da saúde mental. Falta de atenção, falta de memória, quer dizer, perda da memória. Uma pessoa jovem que está queixando que a memória não está boa, é um sinal de alerta. Não é normal, aceitável uma pessoa que até então cognitivamente equilibrada, cognitivamente rígida, passar a queixar de memória. Então, esses são alguns sinais de alerta com relação à possibilidade de uma saúde mental ruim. Se minha saúde mental estando ruim, eu vou ter necessariamente uma depressão, eu vou ter necessariamente um transtorno de ansiedade ou algum outro distúrbio psiquiátrico. Não. Às vezes você está pegando ali o problema bem no iniciozinho e... vai ficar até mais fácil para tratar, né? E se você tomar os cuidados devidos, você vai evitar uma evolução para um quadro depressivo. Tem todo um estudo, né, doutor, do caso para poder chegar àquela conclusão. Sim. Não é por meio só de achismo, um detalhe ou outro, mas uma conclusão bem concreta daquilo que... para poder ter realmente um diagnóstico para fazer uma intervenção com remédios. Existem critérios, né, vários critérios para falar se uma pessoa está ou não está com uma depressão. Um outro ponto que eu acho que é muito importante estar sendo falado, e as pessoas às vezes confundem. Eu estou triste, eu estou estressado, eu estou ansioso, de achar que isso já é sinônimo de um transtorno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica. E, na verdade, a tristeza faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Também. Sim, sim. Esses são sentimentos, não são percepções que todos nós temos que ter, na verdade. E na verdade, isso é um ponto que até nos diferenciou e nos diferencia de outros animais. O ser humano, do ponto de vista evolutivo, ele conseguiu chegar nesse patamar que nós chegamos muito frente a esses sentimentos, essas percepções. O homem, lá na época das cavernas, ele tinha que ter essa reação de ansiedade, de medo. Por quê? Frente a um risco, um tigre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar ou fugir? Possivelmente, naquele momento, fugir. Então, você tem que ter medo. Então, ali, o medo necessário. Naquela situação, ela fez a pessoa sobreviver. Em uma outra situação, às vezes, um animal de menor porte vai fazer o quê? O homem lutar para conseguir aquele alimento. Então, a ansiedade, ela é importante desde a época lá do homem das cavernas. O medo é importante desde daquela época. A gente precisa de ficar ansiosa em algumas situações para nos preparar também para aquilo que está por vir. Por exemplo, nessa entrevista, no início,
eu senti um pouco de ansiedade, meu coração acelerou, eu fiquei suando um pouco mais, minha respiração ficou um pouco mais ofegante. Mas o que aconteceu também? A circulação para o meu cérebro melhorou. A disponibilidade de glicose para o meu cérebro também aumentou. E, com isso, permitiu que eu ficasse num estado de mais alerta. Então, que eu fique mais acordado, mais atento para conseguir captar tudo aquilo que está acontecendo aqui agora. Suas perguntas, as interações dos telespectadores. Então, a ansiedade, o medo, a tristeza são pontos importantes para o ser humano. O grande problema é quando isso ocorre de uma forma muito persistente, na maior parte do tempo, e traz um prejuízo para a qualidade de vida. Traz um prejuízo nos relacionamentos, um prejuízo no trabalho, prejuízo na qualidade de vida propriamente dita. Então, quando isso acontece, é que é indício de que é algo mais. Tá, eu fico triste. É isso, tem que ficar triste mesmo, dependendo da situação. A gente tem que ficar triste. Eu fico ansioso numa prova. Uai, você se preparou para ela? Preparei. Não, mas a ansiedade pode ser boa também. Eu fiquei ansioso. Você se preparou para a prova? Não, não preparei. Você quer o quê, né? Se não preparou, infelizmente, não tem como, né? Não tem como, né? Isso. Você não pode esperar mais do que aquilo que você buscou fazer. Buscou fazer, exato. Então, igual você falou sobre os prejuízos, é só aquilo, gente, que está te causando prejuízo. Ou que é aquilo que está influenciando na sua vida pessoal, na sua vida social. É aí que você vai começar a perceber que aquilo é realmente um problema. Né, doutor Camilo? É nesse sentido? Nesse sentido, exato. E as pessoas hoje em dia, elas não têm, parece que perderam um pouco a capacidade de autoanálise, né? De entender o que está acontecendo com elas próprias. É algo que é importante você se conhecer. Você saber como você é, para a partir disso você ter uma forma de se comparar, de se analisar ao longo da vida. O autoconhecimento, gente, muda a sua vida. Porque a partir do momento que você conhece a sua mente, conhece o seu corpo, você sempre vai se autoanalisar, que é o que o doutor falou. E outra coisa também importante sobre o autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento e eu vou para a rede social e aí as pessoas, eu vou procurar um profissional, como o doutor Camilo aqui, para poder entender mais sobre saúde mental. Porque outra coisa que está acontecendo muito, que são muitas informações sobre saúde mental e as pessoas lá vão se perdendo. Essa questão mesmo da ansiedade, essa questão da tristeza, essa questão do sentimento, as pessoas não estão se permitindo sentir. E a gente precisa de sentir. E aí nós vamos falar, por exemplo, sobre o luto. A gente precisa sentir o luto. Não, você não deve chorar. Sim, você precisa chorar. Por quê? Informações... Não chora, não. Não, a pessoa precisa disso. Então, assim, tá tudo... Precisa-se de ter mais informação, mais conteúdo de qualidade, exatamente para essas pessoas que não têm o autoconhecimento, pelo menos ela ter a informação correta. Aproveitando, então, essa levantada de bola, eu convido vocês a se inscrever no Instagram. Meu Instagram é o @Camilo Azeredo. Lá eu falo sobre a saúde do cérebro, eu explico sobre as doenças relacionadas com o cérebro e eu tento dar orientações, dicas sobre prevenção de doenças, porque existem várias formas de nós prevenirmos alguns tipos de doença. E às vezes nós olhamos só do ponto de vista do problema, mas o que fazer para evitar aquilo ou o que fazer para resolver aquilo, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. E um ponto que você até falou agora sobre rede social, sabe, Leila? Fez eu pensar num ponto aqui que eu acho que reflete também na saúde mental das pessoas,
que é quando você se compara com outra pessoa. E em rede social tem muito isso. Você compara seu momento de vida com o momento de vida de um influencer, com o momento de vida de um esportista, de um momento de vida de um empresário. E isso, para muitas pessoas, acaba trazendo uma certa angústia. Porque a influencer X, ela anda de avião, ela tem uma casa enorme, aparentemente os 3 filhos dela são fantásticos, são uns anjos. Isso é o que as pessoas querem que você enxergue nelas. Isso é o que as pessoas, que os influencers querem que nós vejamos. Esses fragmentos de perfeição. O que é ruim, o que é imperfeito, o que não está em equilíbrio, não é apresentado para nós. Ou se é apresentado em canais de fofoca, por via de outras pessoas, mas não pela própria pessoa, raramente, na verdade. Então, a gente vê os fragmentos daquele dia que fazem a gente pensar que o dia daquela pessoa, daquele indivíduo é perfeito. O cabelo daquela mulher é maravilhoso 24 horas por dia. Ela já acorda maquiada. Fulana é magérrima. Mas aquilo que faz com que ela obtenha essas características, né, esses fenotipos, não é demonstrado, que são os procedimentos cirúrgicos, às vezes o uso de medicamentos emagrecedores, que nem ela tem uma indicação, mas que está usando aquele medicamento para manter um shape perfeito, uso de esteroides. Então, essa comparação, a gente não pode se comparar com o momento do outro. O que eu recomendo a gente se comparar com nós mesmos, com o nosso... Isso é adoecedor. Então, é importante você pensar assim, como que eu era um ano, como eu estou agora, como eu era há 10 anos, como eu estou agora. Então, essa análise, assim, como eu estou hoje, às vezes, só de você fazer esse exercício, como era a minha vida há 20 anos atrás, isso já vai te dar uma energia. Hoje eu tenho uma família, eu consigo trabalhar num local que eu gosto. É adoecedor você ficar consumindo certos conteúdos e também usar algumas pessoas como exemplos de vida. Você está vendo um fragmento dela. Então, saúde mental também tem a ver com quem você se espelha. Então, você tem que se espelhar com pessoas, com personalidades que fizeram algo para a humanidade, que fizeram algo para a ciência, que fizeram algo do ponto de vista religioso, se espelhar naquelas pessoas dentro da sua família que vocês realmente entendem que são pessoas que devem ser espelhadas, seres seu pai, humanos, né, sua doutor? mãe, seu avô, sua avó, Exatamente. Seres humanos, pessoas de verdade. Pessoas reais, vamos dizer assim, que abrem o livro Pessoas reais. da vida de forma escancarada, com qualidades e com defeitos. Todos nós, independente de quem seja, tem qualidade. E todos nós, independente de quem seja, tem defeitos. Alguns mais, outros menos. Mas a forma como você lida com esses seus defeitos, e que é importante. A forma como nós lidamos com nossas qualidades, porque às vezes a pessoa tem uma qualidade muito grande, mas a partir daquela qualidade grande, ela é arrogante, ela se põe num patamar superior. Então a gente tem que ver que se espelhar em pessoas de verdade, seres humanos, não cair nesse universo das celebridades. É uma sugestão que eu faço. Às vezes eu mesmo entro nesse universo, nesse looping infinito que as redes sociais
trazem para nós que o objetivo é esse, a gente ficar ali preso naquele mundo. E nada mais é do que o algoritmo te dando mais daquilo que você consome. Então, assim, uma dica que eu poderia dar para vocês, consome mais coisas produtivas, né? Já comece a seguir pessoas que realmente vai trazer algo positivo para sua vida, que vai trazer um diferencial para sua vida, que isso o algoritmo vai te dar mais e diminuir, viu, gente? Porque a gente precisa, né? Menos é mais nas redes sociais. As conexões são muito importantes, a gente precisa ter as conexões certas e de preferência as conexões reais, exatamente, não as conexões virtuais. Tem algum problema de não ter conexões reais e ter muitas conexões virtuais? A princípio não, mas as conexões reais são muito melhores. Eu vou dar um exemplo até de uma conexão virtual que eu tive que passou a ser uma conexão real depois de muito tempo. Um grande amigo que eu fiz há 5 anos atrás, médico que me auxiliou com relação a um momento meu dentro da profissão, que eu conheci só de forma virtual, me ajudou bastante, o Asdrubal César, um grande amigo. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, mas de preferência, as conexões reais. A gente precisa ter mais esse contato humano, né? O olho no olho, aperto de mão, abraço. Então, a conexão também é um ponto importante para a nossa saúde mental. Assim como a conexão errada também vai te fazer ter uma saúde mental ruim, uma saúde física ruim. Então, são vários pontos que a gente tem que estar atento e buscar, claro, a melhor versão de nós mesmos, né? Ô, doutor, falando em psicofobia. Ah, sim, ótimo. Que é um tema, assim, que a gente precisa de discutir ele aqui, que muitas pessoas têm problemas, né? Na área mental, na saúde mental, mas elas ficam até acuadas de buscar. A psicofobia, esse termo formas de meio ajuda. Esquisito, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas já tiveram algum contato com esse tema em algum momento, com esse termo em algum momento. Quer dizer, aquele preconceito excessivo com relação a pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental, psicológico, psiquiátrico. Infelizmente, nós ainda vemos pessoas criticarem outros pelo simples fato dela estar deprimida, por exemplo, de estar com um transtorno de ansiedade, de ter um diagnóstico de um TDAH, de ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline, associando essas doenças, esses transtornos, com um caráter fraco, uma falta de fé, levando até para esse ponto da religiosidade. Uma falta de interesse. Não, a pessoa está deprimida porque ela não tem vontade de estar bem. Se ela quisesse, ela ia estar bem. Ela está desse jeito é por falta de uma religião, é por falta de acreditar em um Deus. Ela está ansiosa porque ela sempre foi uma pessoa fraquinha, desde nova. Então, ela é ansiosa por esse motivo, porque é uma pessoa fraca. E isso eu já vi muito. Pessoas sofrerem dentro de casa de psicofobia. Quer dizer, naqueles indivíduos em que a gente mais precisa de um apoio, de um suporte, ocorre o contrário. Uma crítica, um dedo na cara, questionamentos com relação o que ela é como ser humano. E às vezes você tem uma admiração tão grande por aquela pessoa
que está te dizendo que é falta de fé, você passa, às vezes, até a acreditar que é falta de fé, e, em vez de você se sentir melhor, você vai se sentir cada vez pior. Isso vai trazer consequências graves para a saúde. Às vezes até interrupção de tratamento. Não, você tem que frequentar religião X, Y, Z. Isso não é crítica à religião, não tem nada a ver com crítica à religião. Eu acho que também é a forma como as pessoas encaram o tema religiosidade. Eu parei de tomar o remédio por indicação. E isso faz com que provavelmente haja um agravamento do quadro Às vezes a pessoa está num processo evolutivo, está em melhora, mas para de tomar, sai daquele... Não toma os remédios corretos, o que acontece? Volta de novo. Volta àquele estado anterior, Exatamente. Às vezes até pior, e isso já aconteceu com desfechos extremamente negativos, com desfechos fatais. Então, se o indivíduo tem uma depressão, não é fraqueza, não é caráter ruim, não é falta de interesse, não é falta de fé. Esses pontos até, de alguma forma, ajudam a pessoa a melhorar, mas não é por isso que ela está deprimida. Então, a gente tem que encarar os transtornos de origem psiquiátrica, psicológica, com muita seriedade. Então, a psicofobia ela tem que ser banida, né? A gente tem que cortar essa palavra do nosso vocabulário. As pessoas têm que ter empatia com relação às outras. E eu já vi também pessoas que cometiam a psicofobia e, em algum momento da vida, passaram a ter uma depressão, uma ansiedade, e aí, naquele momento, elas veem que, eu errei todo esse momento. E aí vem arrependimento. Julgar, né? A pessoa que está ali adoecida, né? Então, é importante para você que está me ouvindo, você que está me vendo, tenha cuidado com as palavras. Tenha muito jeito de conversar com uma pessoa que demonstre estar com a saúde mental ruim. Dê bons conselhos. Fale para ela, procura um psicólogo, procura um médico, procura uma ajuda. Algo importante também que, às vezes, gente, você não é um profissional para saber como que você vai fazer essa intervenção. Mas você pode ouvir essa pessoa. Se você ouvir, você já está fazendo algo para aquela pessoa. Empreste seus ombros, né? Às vezes aquela pessoa está precisando de ser acolhida. Acolhida. Ela se sentir, peraí, porque aí você consegue levar para ela uma palavra assim, procura um profissional. Ela consegue absorver. Mas enquanto ela está naquele momento que para ela também está muito difícil, é difícil para ela ir em busca de um profissional, mas ela acolhida, ela já vai se sentir mais tranquila para fazer. E o tempo é muito importante. Então, a gente tem que ganhar o máximo de tempo possível. Então, quanto mais cedo a gente intervém em algum tipo de distúrbio, doença psiquiátrica, a tendência é que o resultado com o tratamento, seja com remédio mais intervenções não medicamentosas, o resultado ser mais rápido, mais eficaz. Um ponto que eu vejo também, às vezes, é um medo que as pessoas têm de que os remédios que são usados para tratar de uma depressão vão causar dependência. Exatamente. Vão me fazer muito mal, vão trazer outros problemas. E a maior parte dessas informações não são verdadeiras. Os medicamentos, quando indicados por um médico competente, com um médico que tem uma experiência em tratamento dessas condições,
na grande maior parte das vezes, não vão causar nenhum problema para a pessoa, não vão causar uma dependência, não vão causar nenhum desequilíbrio, nenhuma disfunção grave em órgãos. Mas, claro, tem que ter esse acompanhamento correto. Tem que ter um profissional certo para estar fazendo esse gerenciamento do cuidado. Até porque tem um tempo, né, de tomar os remédios, mas também tem um tempo do desmame, né, que você vai parar conforme a indicação do médico. Não é uma coisa assim, eu fiz por minha... É um profissional. É o profissional. Eu vou ter que tomar esse remédio para a vida toda. Na maior parte das vezes, não. Na maior parte das vezes, o tratamento tem início, meio e fim. Existem aqueles casos mais graves em que a pessoa tem que utilizar uma medicação por um período mais longo de tempo. Existe. Mas a grande maioria dos casos é um tratamento que tem um tempo ali de 1 ano, em média. Então, não tem cabimento, não tem realmente... A gente não pode aceitar, em pleno 2026, as pessoas não aceitarem os tratamentos medicamentosos, terem medos desse tipo de remédio. O que é ruim, o que é perigoso é a automedicação, é você comprar um medicamento de forma escusa, né, em uma farmácia, enfim, ou através de outras pessoas, é você tomar o remédio que a vizinha te deu porque foi bom para ela. Isso que é perigoso. Quando você tem um profissional correto do seu lado, te ajudando, te acolhendo, te direcionando nos pontos que devem ser seguidos no tratamento, é um medo que não faz. Realmente que não tem motivo para você ter. Tem remédio que causa dependência? Tem, mas a fração é mínima. E geralmente quando causa algum tipo de dependência é porque ou a pessoa se automedicou, ou porque ela aumentou o remédio por conta própria, ou porque não está fazendo um acompanhamento com o profissional certo. Então, não é para vocês terem medo de remédio. Não é para ter medo de um antidepressivo, de um medicamento para tratamento de ansiedade, de uma fobia social, tratamento de TDAH. Não pode ter esse medo. O medo, nesse sentido, ele vai retardar o seu processo de tratamento, vai retardar seu processo de cura. Procure as pessoas certas. Às vezes você tem um médico na família que não é especialista e, na melhor das intenções, o médico te passa um remédio lá, mas às vezes ele não tem tanto conhecimento daquilo e acaba prejudicando o familiar. Então procure as pessoas certas. Você até comentou sobre desmame, né? É importante que a retirada do remédio seja feita por um profissional médico. É importante, de preferência, para o médico que primeiro indicou o tratamento. Então, aquele negócio, vou parar de tomar o remédio hoje. Essa retirada da medicação, dependendo de qual tipo de medicamento pode trazer sintomas graves, uma abstinência grave, em alguns casos até crises convulsivas. Então, o desmame, a retirada de um medicamento tem que ser feito com auxílio médico, com cuidado médico, com a orientação de um médico. Olha só, gente, quanta informação, hein? Presta atenção aí que é uma coisa assim que acontece e muito. A gente vê as pessoas tendo esse tipo de comportamento. Mas, doutor, tem uma pergunta assim que não quer calar. Sobre eu não sei se eu vou saber falar direito, burnout. Sim, síndrome de burnout. Burnout. Isso. E como que ela se desenvolve? Quais os sinais que indicam o esgotamento emocional? Queria trazer essa pergunta, gente, porque eu sei que dentro da área da saúde mental é uma que a gente tem muita dúvida sobre isso. A gente percebe que hoje, na nossa correria do dia a dia, a gente faz muitas coisas ao longo do dia, trabalho, estuda e, enfim, não tem muito tempo para muita coisa, né? E
infelizmente, essa síndrome está aí e cada vez mais está aumentando, né? Na população. Na população em geral, num mundo extremamente competitivo, onde nós temos um nível de cobrança muito alto em vários níveis, cada vez é mais frequente a síndrome de burnout. E o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é um esgotamento físico e emocional que está relacionado com o trabalho, com a profissão da pessoa. Então, algumas profissões elas são mais expostas para esse tipo de síndrome. Por exemplo, professores, quem trabalha na segurança pública, policiais, etc., profissionais da área de saúde, onde o excesso de trabalho, horas trabalhadas, aquela carga de estresse que o indivíduo carrega, né, no caso da saúde, ter que tomar a decisão certa, rápida, e aquilo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Isso pode trazer para o indivíduo um cansaço, uma sobrecarga que se manifesta no corpo através de dores musculares, dor de cabeça, pode causar dores articulares, dores no peito, que simula até uma angina, um infarto, mas que, na verdade, é uma manifestação do esgotamento que é proveniente da profissão que o indivíduo exerce. Profissões que trabalham com metas também são muito expostas ao burnout. Sintomas emocionais também podem ocorrer, tristeza, angústia, apatia, desânimo. Então, vai afetar a esfera física e a esfera emocional. E, em alguns momentos, evolui até para uma depressão maior, para um transtorno de ansiedade, com necessidade de intervenções com medicamento. Existe um cuidado e uma atenção atual muito grande com o burnout, tanto que agora as empresas têm que estar dando orientações para os funcionários com relação à saúde mental. Então, a saúde mental ela está entrando no ambiente de trabalho, né, corporativo. Isso é importante, por quê? Porque vai diminuir o absenteísmo, né, que a pessoa tem que pegar muito atestado porque não está bem. Exatamente. Aquela pessoa que pega muito atestado porque está sempre com dor de cabeça, porque está sempre queixando dor no corpo, dor na barriga. E, às vezes, do ponto de vista estrutural do órgão, está tudo ok. E aí, você retira aquela pessoa daquele ambiente de trabalho, muda ela de função, ou então ela pede demissão, ou é despedida, né? E depois que ela está fora daquele ambiente de trabalho, esses sintomas eles vão E vai trazer embora. Até mais produtividade para essa empresa, Sim. Quando a empresa está ligada na necessidade de cuidar da saúde mental desse profissional. E as empresas, elas têm que entender que realmente é um investimento que elas estão fazendo para ter um retorno em vários sentidos. Financeiro, de produção. Uma pessoa que está com uma boa saúde mental vai ter uma tendência a contagiar as outras pessoas com aquela disposição, aquela energia, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa deprimida num ambiente de trabalho, uma pessoa que está muito pessimista, que está muito carrancuda. Eu não estou falando uma crítica, não. Estou falando assim, uma realidade. Ela também pode, de alguma forma, transmitir isso para as outras pessoas e tornar um ambiente de trabalho pior. Então, uma sugestão que eu faço para os empresários é
ficarem atentos com a saúde mental dos funcionários e também não trazer a psicofobia para dentro da empresa. Não criticar um funcionário porque ele vive pegando atestado. Não, pode ser, até tem gente que pega atestado de forma desnecessária. Entender o contexto primeiro para tirar uma conclusão. Mas entender o contexto para tirar uma conclusão. Será que não é interessante fazer essa pessoa passar num psicólogo para entender o que está acontecendo? Então, o ambiente de trabalho ele também pode adoecer. Então, o ambiente de trabalho pode... Um hospital, que é um ambiente de cura, né, de tratamento, ele pode adoecer os profissionais que estão ali trabalhando. E um ponto que eu falo assim, eu como médico, né, eu já passei por algumas situações de burnout. E no meu contexto foi excesso de horas trabalhadas, plantões, excesso de atendimento em consultório, volume muito grande de pacientes, lidar com situações graves, de doenças graves, às vezes doenças degenerativas. E isso, em um momento da minha vida, foi me trazendo um sofrimento emocional, um sofrimento físico, até que eu cheguei até precisar de dar um tempo, parar. Precisei ficar um tempo afastado da minha profissão, porque eu já não dava conta mais. Mas, a partir disso, eu analisei toda a minha vida, todo o meu contexto e pensei, o que eu posso fazer para tornar a minha vida mais leve? Eu amo a medicina, eu adoro ajudar as pessoas, mas naquele momento... Quem estava precisando de ajuda era você. Quem precisava de ajuda era eu, e eu estava perdendo esse amor, essa paixão, esse cuidado que eu tinha com relação às pessoas. Então, naquele momento, eu passei a analisar e ver o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde. Deixei de dar plantões noturnos, então melhorei o sono. Passei a alimentar, na maior parte dos dias, na minha casa, então melhorei minha alimentação. Comecei a fazer atividade física. Procurei a ajuda de um psicólogo, procurei a ajuda de um médico. Gente, médico precisa de médico também, precisa tomar remédio. Então, eu analisei aquela situação e vi onde que eu podia estar agindo, onde que eu poderia estar buscando ajuda, solução. E, a partir disso, as coisas foram se encaixando novamente. Então, a saúde mental ela pode estar desequilibrada, né? Pode ter um desequilíbrio da saúde mental em qualquer pessoa. Não é uma doença só de XYZ. Exatamente. Não escolhe, não, escolhe. Gente. É homem, mulher, é rico, é pobre. Todos. É até importante a gente salientar também, doutor, a questão da taxa de homens, né, que tentam o suicídio. Pela sobrecarga também, mental, social, porque a sociedade prega um homem também que ele dá conta de tudo, e muitas das vezes tem pessoas dentro de uma empresa adoecido, tem pessoas ali dando conta da família, mas está muito adoecido, um homem ou mulher, assim, mas assim, eu estou querendo trazer muito essa questão do homem. Então, assim, a gente vê muito isso. E aí, o que você poderia falar nesse caso? Né, os homens estão muito adoecidos e a taxa de suicídio cada dia mais tem aumentado bem na relação com o homem. O que eu vejo? Tem essa questão cultural que você mesmo citou, né? O homem ele tem, culturalmente, é o provedor, tem que ser o modelo dentro de casa, tem que estar sempre firme, prover em vários sentidos. Isso traz uma pressão muito, muito grande. E para o homem é mais difícil aceitar que aquela tristeza, que aquela falta de energia, que aquele desânimo, que aquela queda do libido é decorrente de um problema de ordem emocional, psicológica, psiquiátrica. Então, o homem ele tem essa dificuldade de aceitar. E, às vezes,
a sociedade também mostra para o homem que ele tem que ser sempre forte, duro, que depressão é algo que mulher só sofre, que isso torna ele menos homem, né? E entra até nessa questão da masculinidade. E com isso, existe uma tendência a os diagnósticos serem feitos de forma tardia. Então, a pessoa vai aguentando até o último momento. Quando não dá mais, aí que é o momento de pedir ajuda. E, às vezes, já é tarde. Já está num quadro tão grave e a falta de esperança, a falta de vontade de viver, aquele interesse com relação a futuro, ele acaba. E, infelizmente, enxergam a solução no fim, né? Tomando decisões e atitudes impulsivas e colocando em risco a própria vida. A taxa de suicídio nos homens tem aumentado muito por essa pressão social e pela tendência que o homem tem de não procurar ajuda. Às vezes até procura, assim, o médico passa lá um antidepressivo, mas ele não vai na psicóloga, por exemplo, que acha que psicóloga é algo que também vai afetar a masculinidade dele. É bobagem ficar falando sobre sentimentos, né? Acha que contar minha vida para uma pessoa que eu nem conheço, tem muito disso. Tem muito disso, e é exatamente isso que acontece. Vou ficar conversando lá, o que eu vou conversar? E às vezes, a maior parte dos profissionais da área de psicologia são mulheres, então ele não vai se sentir muito bem de falar sobre algum ponto referente ao casamento, porque vai achar que a psicóloga vai sempre falar a favor da esposa. Então, a gente precisa quebrar esse tabu também. O homem, ele precisa cuidar da saúde mental. É um ponto muito importante. E eu estou falando aqui falei algumas vezes sobre tratamento medicamentoso, mas tem todos esses pontos que também são muito importantes, que são as abordagens não medicamentosas. É muito importante um acompanhamento psicológico, é muito importante a prática de atividade física, é muito importante ter uma boa higiene de sono, quer dizer, você ter um bom cuidado do sono, que eu já disse no início desse episódio sobre o quão importante é o sono para as pessoas. Então, a gente tem que ter uma boa higiene de sono, que isso faz parte do tratamento não medicamentoso. Existe uma esfera, né? Vários pontos que são importantes. Socialização, procurar, às vezes, aquele amigo seu lá do passado. Bater um papo, resgatar algum hobby antigo. Isso tudo é tratamento também. Tratamento não medicamentoso, uma abordagem não medicamentosa. O remédio ele é importante na maior parte dos pacientes. Raramente uma pessoa já com um distúrbio, uma doença psiquiátrica instalada, raramente ele não vai precisar de remédio. Só com abordagens não medicamentosas vai ficar bom. Mas a gente tem que entender que existe vários pontos, né, vários pilares que são importantes também para o tratamento, que não só o remédio. Até para você ter uma vida melhor, uma vida de qualidade, gente, para quando tiver, né, algum problema, né, de saúde mental, você já se conhecendo, autoconhecimento, autorresponsabilização, você já está ali, consciente e já saber, olha, eu preciso de me cuidar mais, eu preciso de viver mais, eu quero viver mais. E isso faz, vamos ser felizes? Eu acho que a proposta de hoje para a saúde mental vamos ser felizes, vamos mudar
né, a nossa forma de visão de mundo e vamos mostrar que a gente, com autoconhecimento, com conhecimento geral sobre saúde mental, a gente pode se tornar uma pessoa melhor e ser mais feliz. Doutor Camilo, foi, sim, maravilhosa a nossa conversa. E eu já vou passar para você dar aqueles avisos finais, chamar para suas redes sociais, viu? E, gente, se você quiser, vai lá no Instagram, lá com o Dr. Camilo. Como que é lá? Tá lá, Dr. Camilo? @Camilo Azeredo. @Camilo Azeredo. Procura ele lá. Que aí, gente, aquilo que nós estamos falando aqui, você vai ver lá também. Chama ele lá no direct, né? Direct, sim. Chama ele lá no direct. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem no direct. Aí, ó, se precisar de atendimento, doutor, como é que faz? No meu Instagram tem o telefone do meu consultório, eu atendo presencial, atendo também por telemedicina. Então, o meu atendimento, ele não é só aquele atendimento de consultório. Para pessoas que estão em outras cidades, eu também posso estar ajudando, né? Porque a gente tem que também dar valor aos avanços tecnológicos, né? Então, a telemedicina é uma abordagem que ficou e ela é muito útil para alguns tipos de paciente. E hoje a gente tem que aproveitar a tecnologia também para poder chegar mais longe. Eu falei mal aqui das redes sociais, das telas, mas o bom uso delas é algo que pode fazer você crescer dentro da sua profissão, crescer pessoalmente. E eu quero também te agradecer muito essa oportunidade de estar falando sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental, que é um tema que eu tenho muito carinho de falar, porque eu atendo muitos pacientes que estão em situações em que o desequilíbrio, né, das emoções é muito intenso, trazendo realmente um prejuízo grande para a vida delas. E eu, como eu citei há pouco, também já tive problemas relacionados com a saúde mental, então eu entendo desse universo, porque eu já passei por isso também. E eu quero deixar um recado para vocês que estão me vendo, que estão me escutando. Cuidem do seu cérebro, cuidem da sua mente, cuidem do seu corpo. Isso vai fazer com que você tenha uma percepção melhor da sua saúde. Isso vai fazer você ter o maior desejo de seguir em frente. Não tenham medo, não tenham preconceito com relação àquilo que você está sentindo. Procure ajuda, não sofra sozinho. Não estou falando que tem que procurar um médico sempre, não, mas procura uma ajuda, às vezes, de uma pessoa próxima que você confie, que você precisa, que você pode estar dividindo algumas palavras, alguns sentimentos, algumas sensações, procurar um psicólogo. Então, não sofra sozinho. E isso é uma das coisas que eu acho que é mais importante, que eu gostaria que você saísse desse episódio com essa ideia, com essa frase na sua mente. Você não precisa sofrer, você não precisa sofrer sozinho. Então, gente, o nosso episódio de hoje fica por aqui e até breve.